Você que está aqui, que permanecerá aqui, que não é do corpo Primícias, vai se colocar em pé comigo e nós vamos ler esse texto que está no seu impresso. Leia comigo 7 a 10, mas o versículo 10 nós não vamos ler todo, nós vamos ler apenas até Espírito Santo. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. E o povo de Deus diz: amém. Pode se sentar. Há algumas semanas eu propus aos irmãos que por um número de quartas-feiras desse ano, nós vamos consultar a Bíblia, tudo o que a Bíblia ensina sobre Jesus, sobre quem Jesus é, sobre as características de Jesus, sobre as obras do Senhor Jesus, e nós estamos caminhando sem muita pressa, mas cada dia, cada quarta-feira, obtendo algo novo da Escritura que acrescenta ao nosso conhecimento do Senhor. E eu tenho insistido com os irmãos, na proporção que nós o amamos, nós queremos melhor conhecê-lo. E tudo que diz respeito a Jesus Cristo atrai o nosso coração. Nós queremos saber sobre Ele, tanto quanto possível nesta existência, para que ao chegarmos na eternidade possamos conhecê-lo plenamente. Nós então começamos a ver nas páginas do Antigo Testamento, e já é a nossa terceira, aliás, nossa quarta-feira, vendo Jesus no Antigo Testamento. Vimos a eternidade de Jesus. Vimos Jesus como prometido. Vimos na quarta-feira passada Jesus como profetizado. E na quarta-feira passada o Fábio ficou aqui à minha direita, o Celso à minha esquerda. Um lia a profecia, o outro lia o cumprimento. Claro que nós não lemos todas, são centenas de profecias que Jesus Cristo cumpriu. Mas hoje, especificamente, para concluir essa primeira parte, Jesus no Antigo Testamento, nós queremos ver aquelas ocasiões em que o Senhor Jesus manifestou-se no tempo do Antigo Testamento. Eu não gosto de usar a palavra aparecer, porque ela tem conotações ruins. Manifestar-se é melhor. Essas palavras na teologia, esses episódios, na teologia tem um nome próprio, elas são chamadas de cristofanias. São chamadas manifestações de Cristo pré-encarnado, de Cristo nos dias do Antigo Testamento, aos homens do Antigo Testamento. E nós começamos por esse texto. Neste texto, se você olhar atentamente, você verá as três pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós estudamos a doutrina da Santíssima Trindade, nós temos muitos textos aos quais ir, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Observe este que nós acabamos de ler. Primeiro, ele fala sobre as benignidades do Senhor. Do Senhor. Na sua Bíblia, não aí no informativo que você recebeu, mas na sua Bíblia, muito provavelmente escrito com letras maiúsculas. É o nome próprio, é o nome santo, é o nome Jeová. Jeová não é um nome exclusivo de Deus o Pai. Jeová aplica-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito embora, na grande maioria das vezes, esteja associado à pessoa de Deus o Pai. Então nós temos aqui Deus o Pai. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, como diz a tradução, os muitos louvores do Senhor. Verso número 9, atente. Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. É Deus o Filho. Jesus Cristo, o Senhor, manifestou-se muitas vezes no tempo do Antigo Testamento.
E nós poderíamos ver estas manifestações. Eu digo novamente que são muitas, mas a grande maioria destas manifestações de Cristo, no tempo do Antigo Testamento, ele é chamado por esse nome, o anjo do Senhor. Então aqui nós temos no verso 7, Deus o Pai. Nós temos no verso 9, Deus o Filho, o anjo do Senhor. E nós temos no verso 10 que diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Nós temos a terceira pessoa, o Espírito Santo. Especificamente hoje, repito, pensaremos em Jesus. Em Jesus que no Antigo Testamento é chamado de o anjo do Senhor. E nós queremos começar pelo texto que diz no capítulo 22 do livro dos Gênesis. Gênesis, capítulo número 22. A voz divina vem ao encontro de Abraão e ordena que Abraão faça o sacrifício do seu filho Isaque. Abraão prontamente obedece, e você conhece a história, mas nós queremos hoje atentar para os detalhes e nuances da história, conforme lemos a partir do versículo número 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Você dirá: pastor, era só um anjo comum, da categoria de Gabriel. No entanto, observe: porque não me negaste, não me negaste, o teu filho, o teu único filho. Veja mais adiante, quando diz aí na altura do versículo número 16. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E observe o finalzinho do versículo 18: obedeceste à minha voz. Este é um anjo, sim, chamado de anjo, mas que aceita adoração, que diz que a oferta de Isaque foi destinada a ele. Não me negaste o teu filho. É um anjo, mas um anjo que diz: eu te abençoarei. É um anjo que diz: tu me obedeceste. Anjos ordinários não se comportam dessa forma. Observe o comportamento de um anjo no capítulo 22, só que não de Gênesis, de Apocalipse. Travesse a Bíblia toda agora e vá lá ao último capítulo do último livro. E veja qual é o comportamento natural de um anjo propriamente dito. No versículo 8, no versículo 9. Apocalipse 22, 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Um anjo ordinário não aceita adoração. Um anjo comum não aceita adoração. A reação do anjo foi: não faça isso, adora a Deus. Mas este anjo que foi ao encontro de Abraão, disse: eu te abençoarei, eu te multiplicarei, porque não me negaste o teu filho. Então verdadeiramente ele é chamado de anjo, mas ele é mais do que um anjo. Ele é o anjo do Senhor. Vejamos o texto maior sobre isto, que é Êxodo, desta vez, capítulo número 3.
que diz, verso número 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Algumas traduções mais recentes, de bom alvitre, de boa prudência, colocam esse nome com letra maiúscula, anjo com A maiúsculo, facilita ao leitor. Traduções mais antigas não o fazem, as mais modernas o fazem, e é bom que o façam. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, ardia e não se consumia. Ardia e não se consumia. Agora vejamos o relato disto, que está lá em Atos 7. Quarta-feira, traga a Bíblia e traga a disposição de folheá-la. Capítulo 7, verso 30. No verso número 35. Não, podemos ler o trecho todo, 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai. Apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Um anjo comum não arroga para si mesmo as atribuições divinas do anjo que apareceu a Moisés na sarça ardente, inclusive a ponto de dizer: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Posto que esta manifestação, o anjo do Senhor, é Jesus Cristo, nosso Senhor, nós conseguimos conhecer um pouco mais sobre Jesus. Porque cada vez que o anjo do Senhor se manifesta, ele se manifesta com um caráter gracioso ou com um caráter digno de nossa consideração, e tudo isso se une na pessoa de Jesus. Vejamos, não todas, são muitas, mas vejamos algumas. O anjo do Senhor é o defensor do povo de Deus. Eu sei que este texto você conhece de memória. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, versículo número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Note, se dissesse um anjo, já poderíamos nos sentir bastante protegidos. Mas o texto não diz um anjo do Senhor. O texto diz o anjo. O próprio Jesus acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele é o nosso grande protetor. O anjo do Senhor é aquele que conforta aqueles que estão abatidos, quando a razão do seu abatimento é uma aflição justa. Consulte o que a Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso número 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso número 5. Está aqui um profeta cujo nome é Elias. Elias foi um homem muitíssimo corajoso, que enfrentou praticamente sozinho tanto os monarcas de Israel, Acabe e Jezabel, quanto todos as centenas, 450 sacerdotes de Baal. E após aquela vitória triunfal no alto do Monte Carmelo, quando Deus mandou fogo do céu em resposta à oração de Elias, no entanto seu coração abateu-se muito pelas ameaças de morte que vieram de Jezabel. E o versículo 5 deste capítulo 19 diz: deitou-se, pois, e dormiu.
debaixo do zimbro, e eis que o anjo do Senhor, eis que o anjo o tocou. Ele disse: olha, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. O anjo do Senhor veio ao encontro do abatido profeta. Não é esta a experiência que nós temos tantas vezes na nossa vida, quando nós estamos também nós desanimados, abatidos, debaixo de qualquer situação que nos pareça muito difícil. Então o Senhor, que está sempre conosco, nos concede uma porção extra da sua presença. O Senhor, que está sempre conosco, toca o nosso coração de uma maneira tão graciosa, de uma maneira tão maravilhosa, e o próprio estar de Jesus ali faz os nossos corações que estavam perturbados experimentarem paz. Eu sei que você já viveu isto. Foi isto que o anjo do Senhor proporcionou a Elias. Novamente Elias, em 2 Reis, capítulo 1, versículo número 15. O anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Não sei se você já ouviu dizer isto, mas dizem alguns que há na Bíblia 365 vezes a expressão não temas. Eu ainda não consegui terminar de contar. Estou contando. Até o fim do ano eu dou um relatório para vocês. Não é, no entanto, necessário. Basta uma, se você pensar bem. Há mais de uma, mas uma basta. Não é o que é dito, é quem diz. O anjo do Senhor disse a Elias: não temas. São palavras tão preciosas para nós. Saber que o anjo do Senhor, o próprio Jesus, o mesmo que foi ao encontro de Elias, é aquele que disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e pela sua bondade ele também nos livra de temores, ele também nos traz segurança, ele também conforta o nosso coração. O anjo do Senhor é Jesus, que é o defensor do seu povo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é Jesus, que é o confortador dos abalados. O anjo do Senhor é Jesus, que é o guia do povo de Deus. Êxodo capítulo 23. Corrijo-me, Êxodo 13. Nós precisamos fazer esta progressão aqui para poder apreciar perfeitamente o retrato que a Bíblia nos dá. Verso número 21. Êxodo 13, 21. Que diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Aqui o texto diz: o Senhor ia. Agora salte para 14, 19. Capítulo 14, versículo 19. Que diz: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Então o texto diz: o Senhor ia. Agora diz 14, 19, o anjo ia. Não houve uma substituição, é a mesma pessoa. O anjo é o Senhor, o anjo de Deus é Jesus, Jesus é o Senhor. Então o texto diz mais:
E passou e se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, se pôs atrás deles nesta ocasião para livrá-los dos egípcios. Jesus nos guia. Jesus nos guia. Veja o hino que nós cantamos nesse culto. Está aí no impresso que você recebeu. O refrão, nós abrimos a boca bem grande para cantar: Deus me guiará. Guiará, sim, Deus me guiará. Deus guia o seu povo. Eu já falei sobre este assunto aqui, se a minha memória não me falha, pelo menos 2 quartas-feiras, em 2 diferentes momentos, sobre como é que Deus nos guia. Em situações objetivas, Deus nos guia pelos ensinos da Escritura Sagrada. E muitas vezes, os nossos erros, a resposta para os nossos erros encontra-se nas páginas não lidas de nossas Bíblias. Em situações subjetivas da vida, Deus também nos guia pela direção suave do Espírito Santo. Preguei sobre isso não faz muito tempo. Jesus é o guia, Ele nos guia. Não estamos a sós na jornada desta vida. O anjo do Senhor está conosco. Vamos nos deter aqui 1 minuto. Por que Ele é chamado de anjo, se Ele é muito mais do que um anjo? Se os anjos o adoram, por que Ele é chamado de anjo? Se os anjos se prostram diante dEle, por que Ele é chamado de anjo? Por causa do significado da palavra anjo. Anjo não é um nome próprio, não é o nome de uma espécie de criaturas espirituais. A palavra anjo significa enviado. A palavra anjo significa enviado. Este é o nome de Jesus no Antigo Testamento. Jacó, em Gênesis capítulo 49, deu uma grande profecia sobre o futuro das 12 tribos. E especificamente ele diz: e assim será, etc, etc, até que venha Siló, até que venha o enviado. Em Jerusalém havia um tanque chamado tanque de Siloé. Significa o enviado. Jesus curou o cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. O anjo é o enviado. E esta expressão também é muito importante, porque Jesus Cristo é aquele que Deus, o Pai, envia. Ele enviou para morrer sobre a cruz, mas Ele envia para ser o nosso defensor, envia para ser o nosso guia, envia para ser aquele que conforta os nossos corações, envia para lutar em favor do povo de Deus, porque Deus prometeu ao povo de Israel: enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O anjo, meus irmãos, que executa a justiça de Deus. Isaías capítulo 37. Capítulo 37, livro do profeta Isaías. Estava lá o profeta de Deus, e a cidade cercada pelos assírios, e a ruína da cidade era certeira, era uma questão de tempo. Eles não tinham sequer como defender-se. E no entanto, o versículo 36 diz: então o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Ora, pastor, eu gostei muito dos outros versículos que o senhor leu hoje. Esse aqui eu não gostei muito, não. Eu não gosto de pensar em Jesus dessa forma. Nós precisamos pensar em Jesus da forma como Ele é revelado na Escritura. Sim, nós precisamos conhecê-lo tal como Ele é, não como nossas imaginações o supõem, como Ele é. Como Ele é? Ele é o agente da justiça divina. Não são poucas as pessoas que imaginam
para tratar deste assunto, imaginam que o diabo é uma espécie de reizinho do inferno. Isso está impregnado no imaginário popular. No entanto, em Apocalipse capítulo 1, quando João encontrou-se com Jesus, o que Jesus diz a ele? Eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. O que é o inferno? O inferno é o lugar onde Deus é glorificado pelo exercício da sua justiça. O inferno é o lugar onde Deus é glorificado por vindicar a sua santidade. Então não há nada de estranho quando nós compreendemos que Jesus é aquele que está exercendo justiça, é aquele que está cumprindo as santas determinações de seu Pai, quando faz esta visitação. Ele é o anjo do Senhor que foi ao auxílio de Jerusalém e que exerceu justiça sobre 185 mil do exército do rei da Assíria. Talvez seja diferente para nós pensar em Jesus nestes termos, mas não deveria ser. Porque este é o Jesus que está revelado na Escritura, este é o Jesus a quem nós amamos, este é o Jesus a quem adoramos, é o Jesus a quem servimos. E por grave que isso seja, e grave é, no entanto, não deixe de notar que ele estava vindo em justiça contra aquele exército, mas em socorro do seu povo, em defesa de sua cidade de Jerusalém, em defesa dos seus amados, em defesa dos seus. Ele veio uma vez e disse que foi enviado não para julgar, mas para salvar, mas virá a segunda vez, não para salvar, mas para julgar. Vejamos o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus. É o anjo do Senhor que foi ao encontro de Gideão e que anunciou o propósito de Deus na vida de Gideão. Foi o anjo do Senhor que foi ao encontro dos pais de Sansão, está lá em Juízes capítulo 13, para anunciar aquela gravidez notável. Quando a mãe de Sansão perguntou qual é o seu nome, você lembra a resposta específica em Juízes capítulo 3? Por que perguntas pelo meu nome, que é? Os conhecedores do Antigo Testamento já disseram. Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Foi mais uma manifestação de Jesus nos dias do Antigo Testamento. Jesus que vem para guiar, que vem para lutar pelo povo, Jesus que vem para proteger, Jesus que vem para confortar, vem também para advertir e repreender. Novamente o livro dos Juízes, capítulo 2. Versículo 1. Para fim de contexto, depois que Josué morreu, o povo entrou numa crise tremenda. Esta crise está registrada nos últimos 4 capítulos do livro dos Juízes. Ora, pastor, se é no começo, por que está no final? Um dia eu trato desse assunto com vocês, hoje não dá tempo de falar disso. O povo entrou numa grave crise espiritual. Houve idolatria, houve episódios terríveis de imoralidade e de violência, que levaram a uma guerra civil, que quase levou à extinção de uma das tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Graças a Deus isso não aconteceu, porque se tivesse extinto a tribo de Benjamim, haveria uma pessoa muito importante para nós na Bíblia que era de Benjamim. Você sabe de quem eu estou falando. Estou falando de Paulo de Tarso, que era da tribo de Benjamim. Após esta grave crise espiritual, nós encontramos um grande despertamento, um avivamento que aconteceu em Israel, que está no capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir. Novamente, isso aqui não é novidade para nós hoje. O anjo atribuindo para si coisas que Deus fez. Este anjo é Deus. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco.
Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Nós temos o anjo do Senhor, o mesmo anjo que defende, que guia, que livra do mal, que luta pelo povo, que exerce a justiça divina. Nós encontramos este mesmo anjo agora dando um recado muito severo. Um recado muito severo ao povo. Você sabia, meu irmão, que a severidade é uma demonstração de amor? Você sabia disso? Você sabia que a frouxidão é uma demonstração de desamor? Não me importo. Não me importo com o que vai acontecer, não me importo com o seu bem-estar, não me importo com as consequências, não me importo se isso vai lhe trazer mal ou maldição. A frouxidão é um ato de desamor. O oposto também é verdade. A firmeza, a severidade é uma manifestação de interesse pelo bem, de zelo, de cuidado, de genuíno importar-se com o bem-estar daquele para com quem se exerce firmeza. Gente, como nós vivemos em tempos confusos, em que se pensa as coisas todas pelo contrário e pelo inverso. Não, a firmeza é um ato de amor. É uma demonstração muito genuína de amor. O Senhor corrige a quem? E como é que o versículo continua? E açoita a todo que recebe por filho. Açoita. Açoita. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. Não é nenhuma contradição que o mesmo Jesus que nos exorta a confiança em Deus, que o mesmo Jesus que nos considera o motivo da alegria do seu coração, ele verá o fruto do seu penoso trabalho com alegria. Não é espanto nem estranheza para nós que o mesmo Jesus que tem tanto amor por nós, a ponto de se oferecer sobre a cruz, é o mesmo Jesus que dirige palavras de correção, que dirige palavras de repreensão, que dirige palavras de exortação e de admoestação. Calar-se pode ser, muitas vezes será, um gesto de desamor. Admoestar é um gesto de amor. Nós não vemos Jesus chegando ao povo e dizendo, vocês fizeram isso e aquilo, mas está tudo bem. Não. Nós o vemos buscando encontrar no coração do povo a mesma coisa que Deus busca encontrar em nosso coração: arrependimento. É porque somos de alguma forma induzidos pelo tempo no qual vivemos a tratar o arrependimento como uma coisa também, eu direi esta palavra, a tratá-lo levianamente. Opa, desculpa, não vamos falar mais nisso. Não nos parece que é muito pouco. Não nos parece que é justo a gente levar estas coisas mais a sério. Não nos parece, não nos é óbvio que o Senhor Deus quer encontrar de nós a confissão, que o Senhor Deus quer encontrar de nós a tristeza sincera do coração quebrantado e contrito, ao qual não desprezarás. Não nos parece evidente? Não nos chama a atenção as palavras de Zaqueu? Senhor, todos aqueles que eu defraudei, eu vou devolver e vou restituir 4 vezes mais. A gente não vê isso. Se pensa só em rasgar uma folha, amassar e jogar fora. Da mesma maneira que a palavra severa nos dias dos juízes visava encontrar no coração do povo arrependimento, Deus deseja encontrar em nós também arrependimento. Quando Jesus começou a pregar, a mensagem que ele pregava, está lá em Marcos 1,15, era: arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então, sem dúvida, Deus espera encontrar arrependimento, e arrependimento sincero no coração de todos os que são seus. Arrependimento real de um coração, eu falei sobre isso numa das mensagens do retiro, de um coração que não mais se acomoda em dar desculpas para o erro e justificativas, mas que chama a transgressão de transgressão, o pecado de pecado, trata essas coisas com a seriedade com que elas dão de ser tratadas. Vou precisar voltar nesse assunto em outra ocasião. Meu tempo está bem estreito, como sempre. O anjo do Senhor é tão firme na sua repreensão de amor, que ele foi ao encontro de um homem chamado Balaão. Esse texto muito interessante está lá em Números capítulo 22. Não vamos poder ler porque o texto é extenso, são mais de 30 versículos. Mas antes de a gente se lembrar do que está escrito lá, eu acredito na palavra de Deus literalmente. Se você acredita também, diga amém. Então eu acredito que o que está escrito lá aconteceu. Você acredita nisso também? Então se o texto diz que o sol parou, não tem por que duvidar, tem? Se o texto diz que a jumenta falou, é porque Deus quis que a jumenta falasse. E Deus é perfeitamente capaz de fazer aquilo que Ele quer fazer. A jumenta viu o anjo do Senhor, Balaão não viu. Ora, só isso é digno da nossa atenção. O propósito dele era tão mau, que o anjo do Senhor estava na frente dele e ele não viu. Não pode acontecer o mesmo com qualquer um de nós. Nosso coração está cegado pelo erro, de tal maneira que não vemos o próprio anjo do Senhor à nossa frente. A jumenta ficou com medo. O anjo do Senhor estava com a espada desembainhada. A jumenta pressionou a perna de Balaão contra o muro. Balaão desceu e espancou a jumenta. E então aconteceu uma coisa única na história. Não precisa ficar pensando muito em como isso aconteceu, porque você não vai conseguir encontrar. A jumenta disse: se eu te obedeci a vida toda, e hoje eu te desobedeci, alguma razão para isso houve. E então abriram-se os olhos de Balaão, e Balaão encontrou-se com o anjo do Senhor. E esse texto, irmãos, fica como algo muito, muito importante, eu direi severo à nossa consideração. Porque mesmo Abraão, tendo se encontrado com o anjo do Senhor, ele continuou no seu propósito mau e continuou tendo feito aquilo que aos olhos de Deus era repreensível e abominável. Primeiro ele não viu, depois de ter visto, não fez diferença nenhuma. Nós imaginaríamos que o encontro com o anjo do Senhor seria suficiente para mudar o coração de alguém. Eu criei piamente que pela argumentação, durante algum tempo eu criei piamente que pela argumentação era possível levar alguém à fé. Como eu estava equivocado. Então eu memorizei os principais argumentos da apologética. A apologética é o segmento da teologia que argumenta em razão, em favor da fé. Eu memorizei os 5 argumentos a favor da ressurreição de Cristo. Mas eu me espantei quando eu li Mateus capítulo 27, que diz que os guardas romanos viram Jesus ressuscitado. E no entanto, mesmo tendo sido os primeiros, viram o Senhor ressuscitado antes de Madalena. O que eles fizeram? Eles aceitaram dinheiro para mentir. Eles aceitaram suborno para dizer que Jesus não tinha ressuscitado, mas que o corpo tinha sido roubado. Os primeiros a vê-lo, os primeiros, aceitaram corrupção em troca daquilo que tinham visto. Eu imaginaria que o primeiro a vê-lo seria o primeiro a crer. Mas os sacerdotes que receberam a notícia tinham sido os mesmos que tinham passado diante da cruz na sexta-feira e disseram para o Senhor assim: desce, se descer nós vamos crer em ti. Mas quando receberam a notícia de que ele tinha ressuscitado,
em vez de se converter, foram lá tirar o dinheiro para corromper os sacerdotes que aceitaram. Foram os primeiros a receber a notícia da ressurreição. Balaão se encontrou com o anjo do Senhor e continuou no seu mau caminho. É severo isto aqui, meus amados. É severo isto aqui. Jesus circulou, e aqui eu já estou caminhando para o término. Jesus circulou entre as dezenas de cidades de Israel. A Bíblia diz que ele foi por toda parte, fazendo o bem e curando os opressos do diabo. No entanto, no dia da sua ressurreição, você sabe quantos eram aqueles que o seguiam? Vou te dar alguns números do Novo Testamento. A Bíblia diz que a ressurreição teve 500 testemunhas oculares. De milhares, de multidões que o ouviram, de multidões que tiveram contato com ele, 500 foram testemunhas oculares da ressurreição. Mas esse não é o único número que eu quero dizer. Quando a igreja estava reunida lá em Jerusalém, só havia 120. Só estavam lá 120. E eu me pergunto até hoje, onde estavam os outros 380? Jesus foi ao encontro de muitos. Jesus hoje vem ao encontro de muitos. Mas nem todos ao encontro de quem ele vem, ao encontro dele vão. Nem todos, por quem ele passa chamando, se levantam para segui-lo. Felizes aqueles que o fazem. Eis, irmãos, diante de nós o anjo do Senhor em toda a sua beleza. Eu quero terminar com o último texto, que está em Josué capítulo 5. Versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, é apenas uma outra nomenclatura, que trazia na mão uma espada nua. Você já reparou quantas vezes ele está sempre com a espada na mão? Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Oremos. Senhor, tu vieste ao encontro de Josué na noite antes da destruição da muralha de Jericó. E onde ele encontrou-se contigo, o lugar santo era. E santo é, Senhor, este lugar onde nós contigo nos encontramos. Admiramos todas as tuas maravilhas, Senhor. Admiramos e louvamos a ti por toda a tua glória. E bendizemos o teu nome santo e exaltado, porque tu és o anjo que se acampa ao redor dos que temem ao Senhor para livrá-los. Tu és aquele que foste ao encontro de Elias no seu abatimento, e ao encontro de nós também vens ministrar paz e ânimo. Tu estavas adiante do povo de Israel na travessia do deserto, tu estás diante da tua igreja na peregrinação por este mundo. Tu, Senhor, com a tua espada, venceste sobre todo o exército da Assíria. E tu, Senhor, hás de vencer sobre este mundo mau, e hás de triunfar sobre este mundo mau, e hás de dar segurança e vitória aos que são teus. Tu, Senhor,
que fizeste a tua voz ouvida, produzindo arrependimento no coração do teu povo. Faz, Senhor Deus, com que a mesma bênção se derrame sobre nós. Tu, Senhor, que és o príncipe do exército de Deus, o teu Pai, o nosso Pai, dá-nos graça para estar aos teus pés e em tua presença, tanto agora como em todo o tempo, sempre, Senhor, sempre, em comunhão contigo, em comunhão verdadeira, de coração sincero. Obrigado, Senhor, por este culto, pelo teu amor por nós, pelas bênçãos que encontramos nos tesouros da tua palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sempre conosco, irmãos, em nome de Jesus. Amém.